Fala, galera. Graça e paz a todos. Está estreando hoje, né, o nosso podcast Metanoia. Aqui quem nos fala é o pastor Daniel Santos. E tenho a honra e o prazer, né, de receber na estreia desse programa nada mais, nada menos que meu amigo, meu irmão, Samuel Lucas, do programa, do canal Ele Pode. Ô, meu amigo, que honra, cara. A honra e o prazer são meus. Pastor Daniel, quando eu conheci era apenas Daniel, gente. Eu conheço o Daniel, já deve ter uns 10, 12 anos, mais ou menos. Verdade. Mas não é muito bom falar isso não, porque as pessoas não sabiam a nossa idade. Mas eu fico feliz e me sinto honrado também de estar no primeiro programa do Metanoia, lá na frente, quando vocês olharem para trás e ver todo o caminho que vocês trilharam, vocês vão lembrar que foi o Samuel que esteve aqui no primeiro. Isso é um motivo de honra. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu te conheço, sei do propósito do teu coração, do desejo de espalhar, de proclamar o reino, e eu fico muito feliz de ser parte integrante desse projeto. Poxa, meu amigo, a honra é minha. Até conversando com a minha esposa, eu falei assim com ela, nossa, o programa vai estrear e eu preciso ter alguém em mente para estar ali, né, fazendo parte desse projeto. E o interessante é que quando eu comecei a buscar as pessoas, eu até tinha entrado em contato com o Leandro, que teve no Ele Pode, né? Leandro para mim é um filho, né? Inclusive quero deixar um abraço para ele também, né? E minha esposa falou assim, poxa, eu não chamo Samuel do Ele Pode, tal. Poxa, tá aí. Era a resposta que eu precisava. Mulher de Deus, né? Mulher ligada. Aí foi quando eu te mandei, você prontamente atendeu aí nosso convite. Poxa, para mim é uma honra ter você aqui, tá bom? E antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos orar? Amém. Em nome de Jesus, né? Tudo debaixo da direção e da unção do Pai sobre nossas vidas, né? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, te louvo, te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que há de fazer. Toma esse programa em tuas mãos, toma, meu Pai, a cada telespectador, cada ouvinte, meu Pai, que tudo que for falado aqui nessa noite seja para a direção, honra e glória do teu nome. Que teu nome seja exaltado e glorificado, meu Pai, em nossas vidas e na vida daqueles que vão receber, meu Pai, essa mensagem. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Samuel, me fala um pouco aí da sua trajetória, o que você está fazendo aí de bom, o que tem de novidade aí pra gente. Amém. Antes de nós começarmos a conversar, né, trouxe para você aqui um presente, meu amigo. Opa! Esse aqui é meu primeiro filho, meu primeiro livro. Deus tem me dado a graça, eu estou escrevendo o 5º já. Esse aqui é o primeiro. Um hábito que eu desenvolvi. Um dia eu estava na igreja, e estava dirigindo o culto ali e eu dei a oportunidade para um irmão e ele contou uma experiência e quando eu peguei o microfone de volta, eu falei, o dia que eu escrever um livro, o nome do livro vai ser Eu Vejo Deus em Tudo. E isso foi em setembro de 21. Meu Deus, setembro de 21, ano passado. E aí, eu cheguei em casa naquele dia e falei, vem cá, por que eu não escrevo? O que me limita? O que me impede de escrever? Eu consigo, eu posso fazer isso. E aí eu comecei a escrever, esse livro saiu em um mês, aí depois eu lancei em dezembro, e de dezembro para cá eu tenho me dedicado com mais afinco a essa atividade, uma atividade que me deixa muito feliz. Além de poder abençoar a vida de outras pessoas, eu também sou muito abençoado através da escrita. É uma forma de evangelismo, né, Samuel? Também. Uma das estratégias que eu desenvolvi, o meu segundo livro, é o livro que chama Poesia, que é de poesia e outras coisas, onde eu compartilho algumas das poesias que eu escrevi ao longo da vida e, no meio das poesias, eu coloco algumas canções evangelísticas. Dentre elas, eu acho que eu termino com Tudo Mudará, que é uma canção que fala sobre a volta de Jesus. E a última frase desse livro é Jesus Cristo vai voltar. E você, para onde vai? Nossa, é a última frase do livro. Porque, de repente, meu amigo que não é cristão, ele não queira pegar um livro, Eu Vejo Deus em Tudo. Ele fala, poxa, Samuel é meu amigo, mas, Deus, eu não quero saber de Deus. Eu tenho amigos que são ateus. De repente, ele fala, Deus nem existe, mas ele vai pegar um livro de poesia para ler. E quando ele pegar o livro de poesia, ele vai ler lá a última poesia. Tudo mudará. A última frase é, Jesus Cristo vai voltar. Você vai para onde? Poxa, muito forte. E assim, eu tô nessa saga aí, nesse desafio também, né? Para lançar meu livro também. E
Isso daí até nos serve de inspiração. Então, assim, ó, eu vejo Deus em tudo. Então, em breve, né? Eu tenho certeza que vai estar em todas as livrarias, né? Você também não vai ficar sem receber um presente. Você está recebendo Não, já está aqui. Então, eu brinquei com ele ali nos bastidores, eu falei que se não fosse meu amigo, é reclamar no ar. O cara faz essa caneca aqui bacana, Metanoia, a primeira caneca do primeiro programa, isso ninguém vai me tirar nunca. Eu vou falar, isso aí, você tem sua caneca, mas a primeira foi minha. Glória a Deus. E por falar em caneca, quero mandar um abraço aqui pro nosso patrocinador, né? É a Lais, o Lídio Arcanjo, que, poxa, caprichou na caneca. Arrebentou. Tá? Tá de parabéns, tá? Toda a equipe que esteve empenhada, né? Alguns dos nossos patrocinadores também, que tá ajudando esse programa, a Gráfica Lais, que é do Lídio Arcanjo, que confeccionou essa caneca, pensou em caneca top, pensou em Laço Comunicações, a Dorarte, que quero deixar até já um abraço pro Samuel. Melhor estúdio do mundo. Melhor estúdio. Você que pensou em podcast, você cantou, que precisa gravar, ó, vem pro lugar certo, tá bom? Quero deixar também aqui um abraço pro Espaço da Lalá, que é minha irmã, né? Tem um salão de cabeleireiro e tá abençoando essa obra também, né? Samuel Leandro, que é um pintor. Eu sei que você trabalha com obra e tal. Então, assim, Samuel, já viu que... Pelo nome é uma benção. Entendeu? Cara. Pelo nome, pode é um confiar. excelente profissional, capricha mesmo. Então, assim, pensou em pintar qualquer coisa, Samuel Leandro, pintura, tá? E, Samuel, te convidei aqui e o tema que Deus tem palpitado muito no meu coração é sobre reino. Amém. A gente falar sobre reino, né? A gente sabe que, com o passar do tempo, a Bíblia ela vem se cumprindo a cada dia, né? A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam, as pessoas elas estão esquecendo o que é a essência do reino, né? O que é o reino de fato, de verdade. As pessoas elas estão defendendo mais facção do que o próprio reino, né? Eu costumo muito ouvir as pessoas dizerem o seguinte: o evangelho está corrompido, o evangelho está denegrido. Só que eu discordo porque eu sigo de uma tese totalmente diferente. O reino ele permanece o mesmo, o evangelho é o mesmo. Quem se corrompeu foi o homem. Exatamente. Você roubou minhas palavras aqui. Eu que quer dar uma resposta bacana, você já falou. Então, acho que os pilares importantes para a gente, a cosmovisão cristã de uma forma geral, então não só para a gente interpretar como que as pessoas têm defraudado o evangelho, mas toda a história é entender que Deus criou e o homem caiu. Deus criou perfeito. Deus, quando ele criou todo o mundo, a terra, as plantas, os peixes, as aves, ele olhou e falou, é bom. Quando ele criou o homem, ele olhou e falou, é muito bom. E aí até a segunda lei da termodinâmica, chama entropia, ela prega isso, que as coisas... eu tenho um amigo que ele sempre brinca, ele sempre fala, o caos é natural. Você constrói uma coisa muito bem feita, daqui a pouco você vai ver que está tudo bagunçado. Deus criou perfeito, Deus criou bom. E o homem se perverteu, o homem caiu. O evangelho, não houve alteração no evangelho. Tanto que a palavra que a gente traz do grego é boas novas. Então é bom, o evangelho é algo bom, é uma novidade boa. E, claro, é manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Então não tem como a boa nova ser ruim. A boa nova nunca vai ser ruim. O evangelho é bom. Verdade. O homem é mau. O homem é decaído. O evangelho não. O evangelho é perfeito. E aí, há pessoas que acreditam que existe derivação do evangelho. Não existe. Paulo, quando ele está ensinando, ele fala o seguinte, olha, se qualquer homem, até mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar um evangelho diferente deste que eu vos tenho anunciado, seja considerado anátema ou maldito. Ou seja, tem um padrão. O evangelho tem um padrão. Qual é o padrão? O padrão é aquele que Paulo está anunciando. Se qualquer um aparecer pregando um evangelho diferente desse que Paulo está pregando, é maldito. E a gente vê que é muito sensacionalismo, porque Jesus, em todo momento, Jesus foi simples. Jesus ele era simples, né? Tanto que você percebe que Jesus, por onde ele passava e ele operava um milagre, Jesus dizia, ó, não conte a ninguém. Isso me chama a atenção, porque se você reparar em algumas partes da Bíblia, Jesus vai pedir o quê? Segredo, olha só. Não propaga, não fala. Por quê? O intuito
não é com que as pessoas venham pelo que eu posso fazer. O intuito é que as pessoas venham até a mim pelo que eu sou. Por quê? Você andar com Jesus é uma coisa. Você conhecer Jesus é outra. E eu aprendi uma coisa, que todo adorador que não é intercessor é místico. E todo intercessor que não é adorador é exibicionista, só quer se aparecer. Enquanto os holofotes estão direcionados a ele, tá ótimo, Deus é lindo, Deus é bom. Mas quando as luzes se apagam, a realidade aparece. Então Deus deixa de ser bom. Por quê? A sua crença, o seu condicionamento e a sua busca está atrelado não àquilo que Deus é na vida dele, mas é naquilo que Deus pode fornecer para ele. Cara, assim, a gente entra naquilo que Cristo falou sobre receber a recompensa aqui na Terra. A gente trabalha, a gente milita, mas a nossa recompensa não é terrena. O próprio Cristo, por diversas vezes, falou: o meu reino não é aqui. Embora a gente cuide da implementação ou da implantação do reino aqui, o reino de Cristo não é comida, não é bebida. E quando ele fala comida e bebida, o contexto o reino de Cristo não é dinheiro. Porque acaba que você faz tudo isso, toda essa promoção, toda essa propagação, toda essa propaganda, e no final das contas o Deus disso é o dinheiro. Tanto que Cristo, quando ele vai fazer uma comparação de Deus com o dinheiro, ele chama o dinheiro de mamon. Dá uma personificação demoníaca, um demônio. Fala assim, você não pode servir a Deus e ao demônio. No final das contas, tudo é por dinheiro. Eu acredito que aquela fama, que aquele status vai me resultar um valor monetário lá na frente. Só que, se nós esperamos, como Paulo disse, de Cristo só aqui na Terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Obviamente, Cristo nos ensinou, na oração que a gente denominou de Pai Nosso, né? A gente chama, não, a oração do Pai Nosso. Não tem nada escrito que é a oração do Pai Nosso, mas a gente chama de oração do Pai Nosso. Eu prefiro chamar de oração modelo. Na oração modelo que Cristo nos ensinou, ele fala o seguinte: olha, Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Então, o reino de Deus, embora não seja terreno, não envolva coisas materiais, é algo que eu posso trazer para o meu meio. É algo que eu posso implantar na minha casa, eu acho que é o principal, na minha casa, no meu trabalho, na minha roda de amigos. Porque que no reino de Deus é o lugar que não tem pecado. Então, eu posso viver uma vida sem pecado. E eu sempre falo, as pessoas se assustam, você pode viver uma vida sem pecado? Não, calma, gente. Eu sempre dou o exemplo do carro. Se você pegar um carro aí e andar 15 mil km, pode ser que em 15 mil quilômetros seu pneu fure. Pode ser, isso pode acontecer. Aconteceu comigo. Por isso que eu dou exemplo de 15 mil km, porque eu peguei o carro, andei 15 mil km e o meu pneu furou. O que não pode acontecer é meu pneu furar de 100 em 100 metros. A cada 100 metros o meu pneu fura, aí tem alguma coisa errada. Verdade. Então eu posso viver, sim, uma vida sem pecado, sabendo que um pecado, uma hora ou outra, vai ser um tropeção na minha vida. Ninguém sai de casa pretendendo tropeçar e arrebentar a tampa do dedão. Mas isso pode acontecer. Cristo, quando ele tem um encontro com a mulher adúltera de João 8, ex-mulher adúltera, ele fala, olha, vai e não peques mais. Aí algumas pessoas dizem assim, não, Cristo está falando do pecado de adultério. Não, porque senão ele teria dito, ó, vai e não adulteres mais. Verdade. O que ele fala é, vai e não peques mais. Cristo e a sua palavra nos empodera a viver uma vida sem pecado. Então, o que é estabelecer o reino de Deus? É viver uma vida sem pecado, onde o pecado seja um acidente, não um hábito, e não uma prática. Por que Cristo curava as pessoas quando ele estava aqui na Terra? Ele estava dizendo, olha, no meu reino não há doença. Por que ele ressuscitava as pessoas? Porque ele está dizendo, no meu reino não há morte. Por que ele fazia essas coisas? Multiplicava pão? Porque no meu reino não há fome. Tanto que lá em Apocalipse 21, 4, se eu não estou enganado, a Bíblia vai dizer que nos novos céus, na nova terra, não vai ter choro, não vai ter clamor, não vai ter dor, porque todas essas coisas serão passadas e esse é o reino de Deus. Glória a Deus. Como que eu implanto o reino de Deus aqui na terra? Quando o choro não me vence mais. Quando a perda monetária não me vence mais. Quando a morte não me vence mais. Porque a morte é a instância que me leva para Deus. Se hoje eu morrer antes da volta de Cristo, eu vou estar com Deus. Vocês que vão chorar, que vão ficar aí. Eu vou estar com Deus. Então, assim, implantar o reino de Cristo ou ter o reino em ação é fazer tudo aquilo que o nosso Cristo, o nosso rei, que foi crucificado numa cruz, e puseram uma placa do rei dos judeus em cima da cabeça dele, e na sua cabeça puseram-lhe uma coroa de espinhos, é fazer exatamente como ele fez. Sabendo que é aquela coroa de espinhos aqui na terra que me espera, mas no céu, uma coroa de glória. É interessante isso, e me faz ir lá em Efésios 6, né? A armadura de Deus. Porque quando a gente fala do reino em ação,
A gente fala da armadura de Deus porque se a gente não tiver revestido com a armadura de Deus, a gente não vai conseguir resistir, né, o dia mal. E o que me chama a atenção é que em Efésios, capítulo 6, versículo 15, vai dizer que a gente tem que calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo essa carta aos Efésios, ele está dizendo, tenha a alegria em promover e expandir aquilo que eu deliberei sobre vós. E o que acontece? Eu trago para mim que uma das partes das armaduras de Deus mais difíceis de se colocar é essa. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Se a palavra ela não libera destino para que você dê passos em direção ao propósito que Deus ele liberou para você, tem alguma coisa errada. Porque a partir do momento em que a gente se coloca dentro de um projeto de Deus, dentro de um plano, Deus ele primeiro vai fazer nascer dentro de você para que depois atinja o seu lado exterior. Ontem eu fui ministrar numa igreja e antes de eu chegar lá, Deus fala muito comigo. Assim, quando eu estou na condução, eu estou indo, Deus me dá muitas ilustrações. E Deus falou assim, Daniel, repare bem, se você está num terreno... Você também vê Deus em tudo, né? É isso aí, Deus em tudo. E o que acontece? Se você está dentro do ônibus, Daniel, você está no meio de um terreno, de um espaço, e você fala assim, eu quero construir uma casa aqui. Você vai convidar um engenheiro. Olha só, eu quero a casa assim, 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 assim. Só que diante dele não tem papel, não tem caneta, não tem nada. Mas aqui na mente dele, ele já projetou como vai ser a casa. A casa já está pronta. Na mente dele. Por quê? Nasceu primeiro aqui dentro dele, para depois ser gerado do lado de fora. Então, o que eu estou querendo te dizer, né? Não somente para você, Samuel, mas para todo mundo que está nos assistindo aí. É que se não nascer primeiro aí dentro, nunca vai nascer do lado de fora. E o próprio Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Exatamente. O que acontece, tá? Eu não quero ser injusto, não, porque eu acredito que existam muitos cristãos piedosos, muitos. Eu me atrevo a dizer que o número de cristãos piedosos é maior do que aqueles que querem brincar com o evangelho. Só que há também, infelizmente, aqueles que querem brincar com o evangelho, que acharam no evangelho uma forma de promoção pessoal. E aí entra naquilo que você falou da buscar em benefício próprio, querer em razão própria, e a gente acaba entrando no evangelho performático, né? Da performance, se eu prego bonito, se eu canto bonito, se as pessoas me aplaudem, e isso não estabeleceu o reino de Deus. O reino de Deus, quando ele é estabelecido dentro de mim, eu exalo o reino de Deus através da minha pregação, eu exalo o reino de Deus através da minha forma de cantar, eu exalo o reino de Deus. Mas, gente, não é só... É que a gente sempre fala muito da parte litúrgica, sabe? Muito envolvido culto, reunião, mas não sei o quê. Eu exalo o reino de Deus no meu trabalho. Eu manifesto o reino de Deus no meu trabalho. As pessoas, quando olham para mim, elas falam, pô, ali vai uma pessoa que anda com Cristo. E geralmente quem reconhece a outra é porque também carrega sobre si, né? Exatamente. É um ditado que diz que os semelhantes se reconhecem, né? É verdade. Mas eu preciso que as pessoas olhem para mim de uma forma geral, porque a característica, se eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, eu sou um fragmento de Cristo, eu sou parte daquilo que ele é. Eu preciso que as pessoas olhem para mim, não dentro da igreja, porque acaba que a gente, como cristão, e está ali sempre à frente, a gente é medido pelo púlpito. Sim. A gente é medido pelo templo. Só que a nossa vida, vamos lá, 3 cultos por semana, digamos que cada culto tenha 2 horas, são 6 horas. A semana tem 168 horas. O que você faz nas outras 162? Ou você só está preocupado em espalhar o reino dentro da igreja ali naquelas 6 horas de culto? Se a nossa preocupação é ser crente só naquele momento, a gente não é crente. É porque a mente do pessoal está voltada para isso. A gente tem a concepção de que o reino é somente dentro de 4 paredes. E quando se fala de fazer obra externamente, atingir outras áreas, porque assim, a nossa mente está muito doutrinada a pensarmos o seguinte: se a gente fala de obra interna, a gente já pensa o quê? Igreja. Mas se a gente fala de obra externa, a gente já pensa somente no ar livre. A gente se limita a isso. Só que eu costumo dizer que por onde a gente passa, tem um púlpito para a gente pregar. Exatamente. Na minha vizinhança, no meio da minha parentela, dentro de um hospital, num cemitério,
Como assim? Sim, a Bíblia vai dizer que é mais fácil alguém parar para refletir e se arrepender num velório do que numa festa. Porque se você está num momento de festa, você não vai querer parar para refletir em nada que possa gerar um crescimento em você. Mas quando você está num velório e você está vendo o luto daquela matéria ali sendo velado, você para e pensa e fala assim, nossa, hoje é fulano que está ali, amanhã pode ser eu. Como está a minha vida? Então, no momento de reflexão, você abre um baú que você começa a pensar num monte de coisa e você começa a perceber e a ver como está indo o ritmo da sua vida. E as pessoas, elas se limitam dentro da igreja porque eu costumo dizer, pregar para quem já conhece a Cristo é fácil. É muito fácil. Eu chegar lá na igreja, dar a paz do Senhor, dizer que Jesus salva, cura e liberta, para um monte de gente que já teve um encontro com Deus. Outros lutam pelo que acreditam e outros querem sugar porque não querem ter compromisso. É fácil. Difícil é eu estar no lugar onde eu não quero estar. Por isso que Deus ele vem sempre para incomodar e não para deixar a gente confortável. Você estava falando, eu lembrei de uma experiência. Assim, eu não julgo, embora esse negócio seja muito defasado hoje em dia, eu não julgo as experiências espirituais dos outros porque eu conheço as minhas. Então, por saber que Deus já fez na minha vida, eu acredito que Deus possa fazer na sua. Embora, torno a falar, esse negócio esteja muito defasado. Esse negócio de me faz um pix que eu vou te entregar uma revelação, desculpa, isso não é o evangelho de Cristo. Mas, enfim, gente, por favor, não deixem de seguir o Metanoia porque eu falei isso. Tá? Eu assumo a responsabilidade pela minha fala. Eu não vejo o evangelho de Cristo nisso. Eu, Samuel, não é Metanoia, não. Mas acho que ele também não vê, não. Enfim. Estou botando o pastor Daniel na furada aí, gente. Mas eu tive uma experiência, eu era garoto, eu tive uma experiência com Deus e eu sempre trago isso para mim. Na verdade, essa experiência mudou minha vida, na minha vida, da minha concepção de pregação. Por quê? Porque eu nasci, não na igreja, né? Eu nasci no hospital, mas cresci na igreja, passei a vida toda na igreja. E quando você nasce, cresce na igreja, você tem aquela fase que eu chamo de crente gospel, que às vezes dentro da igreja tu é crente, lá fora tu não é muito. Só que chegou um momento da minha vida que eu decidi ser crente de verdade. Falei, não, eu vou para a igreja todo culto, ando com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas na rua me chamam de pastorzinho, eu vou ser crente de verdade. E aí passei a ser crente de verdade, passei a orar, subir monte, fazer jejum, ler a Bíblia todo dia. Aí eu queria saber só de Jesus, aquela coisa maravilhosa que os antigos chamariam de primeiro amor. E aí, quando você começa a ler a Bíblia, Deus começa a falar contigo. Isso é ação e reação. Comecei a ler a Bíblia, Deus falava comigo. Eu li a Bíblia, Deus falava comigo. Qual foi o meu entendimento? Eu tenho que pregar. Se eu estou lendo a Bíblia, Deus está falando comigo, o entendimento do texto saltava aos meus olhos. Falei, bem, eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar. Eu sou o cara, eu sou pregador, agora eu tenho que pregar. Só que entrava culto, saía culto e o pastor não me dava oportunidade. É porque era o pastor Célio. Entrava com abraço, pastor Célio, te amo. Abraço, hein, pastor Célio. Grande abraço, é uma honra, tá? Entrava culto, saía culto e eu não recebi a oportunidade nem para dar uma saudação. E teve um dia que eu saí da igreja revoltado. Falei, esse pastor perdeu a visão, tá igual Eli, tá cego. Não vê que eu tô aqui, cheio de Deus para passar pro povo. E teve um dia, eu era garoto, devia ter uns 13, 14 anos, e eu trabalhava no centro de Campo Grande, ali andando pela ciclovia, liberando a linha do trem. E eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, eu sempre fazia o mesmo trajeto e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Começou a falar no meu coração, Samuel, você quer pregar? Eu falei, esse era o meu momento. Como diria aquele ditado, agora eu se consagro. Falei que quero, Senhor, eu quero pregar. E aí o Espírito Santo me impeliu de novo, Samuel, você quer pregar? Eu falei, eu quero, Senhor. Aí o Espírito Santo me perguntou a terceira vez, Samuel, tem certeza que você quer pregar? Aí eu estava me sentindo meio Pedro já, perguntando 3 vezes, falei, como assim? Eu não tenho dúvida, você está no meu coração, o Senhor sabe que eu quero. Eu falei, Senhor, eu quero pregar. Aí que o Espírito Santo falou para mim, então prega para essa pessoa que está vindo aí na sua frente, ou você precisa de microfone para pregar. Você precisa de púlpito para pregar. Olha o desafio aí agora. Meu amigo, aquele dia minha vida mudou. Aquele dia minha vida mudou. Eu brincava quando era mais novo, comecei a fazer culto na escola, culto na rua, culto no trabalho. Veio aqui um amigo esses dias que eu fiz amizade com ele porque a gente começou a fazer culto no trabalho. Trabalhei com o Samuel, na CRR, nós fazíamos culto no trabalho. Culto na rua, porta de cadeia, hospital, boca de fumo, ônibus, BRT. Eu estou com uma meta aí que eu já falei. Acho que as companhias aéreas vão até me bloquear.
que o próximo vai ser no avião. Vou pegar o avião para qualquer canto, meu amigo. Vou levantar no meio do voo, quando o piloto falar que pode soltar o cinto, eu vou começar a pregar Jesus. Ninguém vai poder me jogar para fora mesmo. Estou no avião. Vai ter que aguentar. Vão ter que aguentar até... Vão me bloquear. Nunca mais eu vou viajar de avião. Mas, quando eu for, o nome de Jesus dele tem que ser proclamado. Verdade. Em todos os lugares. Essa é a implantação do reino que eu creio. Quando pessoas se movem. Até porque a palavra igreja, eclésia, são os chamados para fora, não para dentro. Quando você fala de igreja reunida, você fala de corpo, a palavra é soma. Só que quando você fala dos enviados, a palavra que você usou é a palavra eclésia, são os chamados para fora. Então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir, sabe? Eu não acredito no evangelho que eu fico esperando as pessoas virem até mim. Não, o meu exemplo é Cristo. Cristo estava no céu. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas o que ele fez para que nós conhecêssemos o evangelho? Veio até aqui. Então, para que as pessoas que estão lá conheçam o evangelho, eu preciso ir. Outro exemplo, Filipe e o eunuco etíope, se não me engano é Atos 10. O eunuco etíope estava lá estudando e Deus levou Filipe lá onde ele estava. Deus levou Filipe lá e ele estava estudando, Isaías não estava entendendo. Ele falou, como eu vou entender esse evangelho, essa palavra, se não há quem me ensine? Então, o tempo todo eu vejo Deus mobilizando pessoas, não templos. Eu não prego contra templo, tá, gente? Pelo contrário. Se você não tem um templo, não tem um pastor para chamar de seu líder, você é um membro desgarrado e vai morrer. Vai morrer. Precisa ter um cuidado. Precisa ter um parado. Gente, aqui criaram uma máxima dizendo que eu sou a igreja. Mentira. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Verdade. Cristo não tem 1.000, 1 milhão, 2 bilhões de igreja. Cristo tem uma igreja só. Você precisa estar congregando em comunhão com os irmãos. Quer dizer, eu amo tanto a Cristo para servi-lo, mas eu não amo o suficiente para tolerar o meu irmão que é diferente de mim. Então, que amor é esse? Como eu posso amar esse Cristo que eu não vejo se eu não amo o meu irmão que está aqui do meu lado? Eu não consigo comungar com as pessoas que estão aqui. Então, esse negócio de Cristo em casa não é muito comigo, não. Só que o reino de Deus não é implantado por tijolo, por bloco de concreto. Muito mais além do que isso. Por massa de cimento. Quando Davi estava lá, com aquele projeto maravilhoso para construir um templo suntuoso, aí Deus manda Natã para falar com ele aqui. Quando foi que eu te disse que eu habito em templos construídos por mãos humanas? O reino do Senhor, meu pastor, ele está estabelecido onde nós estamos. É verdade. É verdade porque eu tiro até um exemplo, né, muito magnífico dessas suas palavras. Você foi muito sábio nas palavras, porque assim, eu costumo dizer que quem faz o lugar não é o lugar que faz a gente, somos nós que fazemos o lugar. Esse podcast aqui é uma bênção, por quê? Porque nós somos uma bênção. Então, aqui está sendo uma bênção, um lugar de bênção. E as pessoas hoje, elas têm uma visão, tão com uma visão deturpada de reino. Por quê? Porque elas limitam o reino dentro da visão ótica, dentro da ótica humana delas, né? Então, assim, o reino é eu acordar de manhã, ir para uma consagração, voltar para casa, ir para o culto à noite, senta, levanto minha mão, abaixo minha mão, faço aquela ginástica espiritual, dou um glória a Deus, um aleluia, sento, ouço a palavra e vou embora para casa, como se eu tivesse batido ponto numa empresa. Não, já cumpri minha obrigação de hoje, tá tudo certo, segue-se o dia. Só que o reino, ele é muito mais do que isso. Se você parar para pensar, hoje, se um líder ele convoca os membros para chegar junto, para levantar um projeto, para fazer algo, para alcançar almas, para expandir o reino, as pessoas não somam mais. Por quê? As próprias pessoas estão morrendo dentro da igreja, por não terem dimensão do que é o reino dos céus. Exatamente. Então, antes, não sei, vamos colocar aí há 10 anos atrás, Satanás ele suava para arrancar alguém da igreja, né? Tô falando de templo. Acho que um pouquinho mais de 10. Até um pouquinho mais, né? Hoje, ele mata dentro da igreja. Então, hoje ele não precisa arrancar para o lado de fora. Ele pode deixar a pessoa morta dentro da igreja. São aqueles tipos de pessoa que ela até se envolve, mas não se compromete. Aí eu vou te dar um exemplo muito claro. A galinha dá o ovo. E o porco dá o bacon.
A galinha precisou morrer para te dar o ovo? Não. Não, Mas você quer comer um X-bacon. O que vai acontecer com o porco? ele tem que morrer. Ele tem que morrer. A galinha, ela se envolveu, mas não se comprometeu. Só que para você comer o X-bacon, o porco teve que morrer para dar aquilo que você quer. Então tem pessoas hoje que se envolvem, mas não querem se comprometer. Mas se esquecem que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. E por causa disso, ele se comprometeu com a causa, para que o propósito se cumprisse. E tudo que ele pede não é nada mais, nada menos do que pessoas compromissadas. Porque se você ler de Gênesis ao Apocalipse, todos os homens e mulheres que foram levantados por Deus para um propósito eram pessoas compromissadas. Pessoas que estavam ocupadas fazendo alguma coisa. Embora que não fosse ainda o que tivesse dentro do planejamento de Deus, mas estavam ocupadas com alguma coisa. E o que está faltando hoje no nosso meio para que o reino entre em ação e em expansão são pessoas preparadas para aquilo que Deus está requerendo de mim, de todos nós. E eu costumo dizer uma coisa que é verdade. Não se pré-ocupe, se prepare. Porque aquele que se ocupa com o que não edifica não se prepara para aquilo que está pronto. Repete essa daí que... Foi boa essa daí. Se você repetir mais uma vez, eu gravo e uso lá na igreja. Então, o que eu quero dizer nessa noite é o seguinte. Não se pré-ocupe, né? Não se ocupe com aquilo que não vai edificar a sua vida. Se prepare para aquilo que está pronto, provido e providenciado por Deus para a sua vida. Por quê? Porque quando você se ocupa com aquilo que não edifica, você não se prepara para aquilo que está pronto por Deus para você. Então, a gente vê muitas pessoas batendo cabeça. Por quê? Porque estão ocupadas dentro do processo e não se preparam dentro do processo. Aí uma coisa puxa a outra. Daniel era um homem de oração. Um homem que tinha um hábito de orar. Hábito maravilhoso esse. Um homem que tinha uma intimidade profunda com o Senhor e passou por processos que, poxa, se a gente for colocar na ponta do lápis, não chega nem a metade do que a gente passa. Imagine uma pessoa que o estilo de vida dele era orar. E a oração dele estava sendo impedida de chegar até o céu porque tinha um príncipe da Pérsia que estava lutando com o anjo do Senhor para que a oração não chegasse. Então, olha o nível e a dimensão do processo que Daniel passava. E agora, depois disso, é levantado um decreto que todo aquele que no espaço de 30 dias não fizesse uma petição ao rei ou qualquer outro Deus fosse lançado na cova dos leões. E Daniel, ele se manteve posicionado naquilo que era estilo de vida dele. Em nenhum momento, Daniel ele criou uma curva ou procurou um atalho para abrir mão daquilo que o próprio Deus já havia inserido no interior dele. Ou seja, ele não se ocupou com as afrontas que se levantou. Ele estava preparado para aquilo que Deus havia providenciado. Logo em seguida, subentende-se o quê? Deus, ele não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel dentro da cova. E é o que acontece com a gente, Samuel. Às vezes a gente ora para Deus passar de nós um cálice que a gente está passando, uma prova, um processo. Senhor, me livra, me dá refrigério, me dá graça. Quantas vezes eu não fiz, você fez essa oração? Senhor, está apertado, está doendo. Me livra, me tira disso. Me dá um alívio para que eu possa respirar. E a gente não entendeu que o propósito de Deus era nos livrar dentro do processo. Ele permitiu a gente entrar para nos ensinar, mas para nos livrar lá dentro. Então, o reino em si, ele hoje, para que ele entre em ação e para que ele crie uma expansão totalmente além do que os nossos olhos possam ver, é necessário que a gente deixe de se envolver, mas para que a gente crie um comprometimento que a gente ainda não tem. Você falou a palavra, talvez acho que seja a ideal para a gente falar nesse contexto. Você falou assim, mas as pessoas não entendem o que elas estão fazendo ali. Eu acho que é muito isso.
Paulo, eu acho muito legal quando um personagem bíblico, e Paulo faz isso algumas vezes, apresenta seu currículo. Tipo, Davi, quando Saul falou assim, Davi, tu não tem capacidade para lutar com Golias, não. E Davi falou, ops, estava lá cuidando das ovelhas de meu pai e veio um urso. Estava lá cuidando das ovelhas de meu pai e veio um leão. Ou seja, Saul, tu não conhece minha história, não. Aí Paulo ele faz isso com os filipenses. Faz com Gálatas também, mas vou usar o exemplo de Filipenses. Quando Paulo vira para a igreja de Filipe e fala o seguinte, olha, não se gloriem daquilo que vocês estão fazendo. Por quê? Se fosse para alguém se gloriar, esse alguém seria eu. Sou fariseu. Cresci aos pés de Gamaliel. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou doutor da lei. Paulo está falando, eu sou o cara. Na ótica judaica, eu sou o cara. Só que todas essas coisas eu considero como coisas imundas, para não usar a palavra que ele usa que é um pouco menos sutil. Considero como coisas imundas. Quando a gente lê esse texto de uma forma superficial, a gente fala, cara, todo o meu passado é imundo. Ou, usando a palavra que Paulo usa, todo o meu passado é esterco. Todas essas coisas aqui não prestam. Aí a gente associa, né, faz aquela associação automática, fala, o tempo que eu passei no pagode foi imundo. O tempo que eu passei no baile funk foi imundo. O tempo que eu passei, sei lá, nas drogas foi imundo. Só que não é isso que Paulo está falando. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é do tempo em que ele fala que ele era muito zeloso com as coisas, não do evangelho, mas ele era muito zeloso com as coisas de Deus, né? Com o templo, com os ritos, com essas coisas. Ele era muito zeloso. E ele chama isso tudo de esterco. Por quê? Porque era um tempo dentro do templo, dentro da igreja, sem conhecer quem era Deus. Isso que Paulo chama de esterco. Isso que Paulo chama de, desculpa o termo, cocô. É o tempo que eu gastei dentro da igreja sem entender o real motivo que eu estava fazendo ali. Sem entender o sentido de reino e qual é o meu papel. Gente, reino, se você pegar no dicionário e for ler, essa palavra é composta por pessoas. Porque se não tiver pessoas, é só um rei. O que faz ter um rei, existir um reino, é o conjunto de um rei mais as pessoas que o servem. Senão não tem reino. Senão não tem reino. Então, novamente, se eu faço parte desse reino, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso entender. Paulo também disse em Atos 20, 34, que ele não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo, mas uma coisa ele queria fazer, que era completar a obra que Cristo o havia comissionado. E quando ele faz a referência lá em Atos 9, quando Cristo encontra com ele. E aí, vou dar outro exemplo, Pedro, 2 Pedro 2,9, se eu não estou enganado, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, Paulo fala disso, Cristo fala disso, a nossa conversão tem uma finalidade. Senão seria aceitar Jesus e morrer. Senão, se a minha conversão não tivesse finalidade nenhuma para o meio que eu estou inserido, seria aceitar Jesus e morrer. Eu recebi Cristo. Aceitar a Jesus, talvez não seja o melhor termo, aceitar que Jesus é o nosso Salvador e morrer. Só que não. Se eu estou aqui na Terra, é porque eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Casar, ter filho, estudar, trabalhar é consequência de estar aqui, não é a causa. A causa é difundir o reino. Glória a Deus. E primeiro, como que eu difundo o reino? Primeiro é a minha vida. Não adianta eu pregar um evangelho que eu não vivo. Verdade. As pessoas precisam olhar para mim, ver em mim o evangelho, sem que eu abra a boca. Tem uma história, eu agora sinceramente não lembro se é verídico ou não, que é de um frei que sai com os monges para passear na cidade e ele convida todo mundo para pregar o evangelho. Só que ele vai andando pela cidade e ele não abre a boca para falar com ninguém. Você conhece a história, né? Ele não fala com ninguém. Quando ele volta pro mosteiro, eu pergunto, nós não saímos para pregar? Aí ele responde, pregue e, se necessário for, use palavras. Então, ainda que eu não abra a boca para falar que Jesus Cristo salva, cura ou liberta, as pessoas precisam olhar e ver o evangelho em mim. Esse é o primeiro ponto. E sempre começa dentro de casa. Não adianta eu ser uma bênção lá fora e o demônio dentro da minha casa. Verdade. Se eu não sou um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom irmão, um bom companheiro, esquece. Eu não estou espalhando reino nenhum. Então, dentro da minha casa, depois, os meus vizinhos. Os meus vizinhos precisam olhar para mim e ver Cristo, ainda que eu não abra a minha boca. O que é que Cristo falou? Mateus 11, se não me engano, 29. Sede mansos e humildes como eu sou. Então, o primeiro ponto é que ser manso e humilde. Se eu quiser espalhar o reino de Cristo, e aí me pega, principalmente no trânsito, eu tenho que ser manso. Falo, meu Deus, Senhor, não me deixa xingar, não palavrão, mas não me deixa xingar esse motoqueiro, não, Senhor. Que
passa do meu lado e joga a moto. Ah, seu imbecil. Já vem logo na cabeça. Fala, não, senhor, tem que ser manso. Eu tenho que ser manso, porque o senhor é manso. Sofonias, gente, quando eu li Sofonias a primeira vez, eu fiquei revoltado. Sofonias fala o seguinte: os mansos devem buscar mais mansidão. Eu falei, peraí, a pessoa já é mansa. Para que vai buscar uma mansidão? Ai. Então, assim, eu implanto o reino, gente, antes das minhas palavras, com a minha vida. Com a minha vida. Eu implanto o reino com a minha vida. Se eu implanto o reino com a minha vida, agindo como Cristo, aí eu posso partir para o segundo ponto, que é implantar com as minhas palavras. Perfeito. E você está falando algo aí, o papo está fluindo, né? Interessante. É que... Acho que eu tenho um pouquinho de experiência com esse negócio de podcast. Qualquer dia eu vou estar no Ele Pode. Rapaz, não, seria a minha última fala, mas tudo que eu vou falar ele está se antecipando, então o convite já está feito, vai rolar um intercâmbio, você vai me pagar essa aqui com a visita sua, a gente vai trocar as cadeiras aqui, quem sabe depois no final a gente já não fala logo, inverte a cadeira. Tô brincando, vai lá, meu amigo. Olha, é de Deus mesmo. E você tocou num fato muito interessante. Eu costumo até trazer também nas ministrações o seguinte: não adianta você dentro da igreja ser Maria e do lado de fora ser Marta. Meu Deus. Por quê? Dentro da igreja tu roda, pula, sapateia, tem visão e revelação para todo mundo. Mas dentro de casa é o cão chupando manga. Então o que acontece? Se eu não sou uma carta aberta para que os outros leiam, eu sou o quê? Que tipo de identidade eu tenho? É onde eu digo, você prefere um espelho ou uma janela? Isso é boa. Poxa, vamos falar de janela. Davi acaba de vencer uma guerra, vai bailando e dançando, entrando no palácio. Quem está na janela? Mical. Esse doido, louco, varrido, esse rei que Deus escolheu para governar e conduzir o povo? Só que, da onde ela estava e para quem ela estava direcionando aquelas palavras, tinha alguém que estava acima dela, que viu, ouviu e não gostou. Você não está falando com qualquer um, você está falando com um homem que é segundo o meu coração. Por conta disso, estou cerrando a sua madre, você não vai gerar mais. E quando a gente fala de espelho, a gente fala de Daniel, que mesmo em meio ao caos, que é natural, ele não saiu do caminho do quê? Da oração. Então, assim, quando eu escolho uma janela, eu estou escolhendo viver a vida alheia e não a vida de Cristo em mim. Mas quando eu escolho um espelho, no espelho eu só enxergo os meus defeitos e a mim mesmo. Ou seja, eu não transfiro uma responsabilidade que é minha para outros. Exatamente. Eu bato no peito e falo, Senhor, quem precisa descer a casa do olheiro sou eu. Quem precisa mudar sou eu. E quando a gente fala essas coisas, a gente parece que a gente está aqui, tipo, é o fiscal da igreja, está aqui apontando o dedo. Não é isso, sabe? Eu sou a pessoa, Paulo disse, depois que eu prego, eu esmurro o meu corpo para que eu não caia naquilo que eu preguei. Então é exatamente o que acontece comigo. Exatamente, eu falo muito para varões, né? Eu tenho um curso para varões lá na igreja e uma das coisas que Deus falou comigo, eu ministrei o coração deles foi, quando Deus ele criou o homem, Deus criou o homem de qual material? O pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra. Depois Deus criou a mulher. Deus fez a mulher de qual material? Do osso do homem. Aí eu pergunto, qual material é mais maleável, mais flexível? Aí todo mundo responde, o pó da terra, óbvio, mais maleável, mais flexível do que o osso. Então, por lógica, quem precisa ser mais maleável, mais flexível? Só que quando chego em casa e minha esposa me estressa, porque eu sou casado com uma pecadora. Ela também é casada com um pecador. Quando ela me estressa, que eu falo, meu Deus do céu, aí eu lembro, opa, eu tenho que ser mais maleável, mais flexível. Então, quando a gente fala essas coisas, gente, são coisas que eu busco implantar na minha vida. Claro, falo como Paulo também disse aos Filipenses, eu não julgo o que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Eu quero a cada dia ser mais parecido com Cristo. Esse tem que ser o nosso objetivo, porque é assim que eu implemento o reino, ou implanto o reino, assim que eu deixo o reino em ação, quando todos os dias eu acordo querendo me parecer mais com esse Cristo. Maravilha. Eu gostei disso daí. E assim, e até te pedir, se você repetir essa questão aí, do osso e do pó da terra. Sabe por quê? Vou te falar. Hoje,
né? A gente passa por cada situação, a gente vê hoje o inimigo, ele atuando muito nas famílias, né? Verdade. Nas famílias, tentando desconstruir os valores familiares, né? A gente sabe que o mundo ele jaz no maligno, então assim, a gente sabe que tá tudo de perna pro ar. Só que nós fomos levantados por Deus com uma missão. E qual é a missão? Independente do conflito que eu esteja passando, eu tenho que ser um propagador de boas novas. Então, eu tenho que levar vida onde não tem vida, eu tenho que ser luz onde não tem luz e dar sabor ao que perdeu o gosto. Então, a gente para e percebe que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Verdade. E quando a gente fala de casamento, a gente está falando de união e formação de família. E isso é muito interessante porque a falta de compreensão, a falta de diálogo, a falta de entendimento são os maiores causadores de conflito dentro das famílias, né? A gente chegou numa época em que, além do diálogo ele estar escasso, poucas pessoas têm esse entendimento, né, de que parem e reflitam um pouco. Poxa, será que às vezes eu estou sendo maleável, compreensivo? Isso eu tiro por mim mesmo. Às vezes, até mesmo no meu relacionamento, tem coisas que eu fico em falta e eu preciso reparar essas coisas para alinhar, porque se eu empurrar com a barriga, achando que um dia vai melhorar, eu estou muito propenso ao fracasso pelo meu descuido e pelo meu relaxamento. Então, assim, palavras como essa servem como um remédio, porque quando a gente deixa de praticar aquilo que é bom, a gente está abrindo uma grande possibilidade para uma enfermidade bater a porta. Então a gente sempre precisa andar resguardado e sempre se manter o quê? Com a saúde intacta. E como a gente mantém a saúde intacta? Absorvendo aquilo que é bom. Frutos bons, coisas saudáveis. Não somente para o nosso ser, mas para a nossa mente, para o nosso coração. E assim, eu sei que nesse momento tem muita gente aí, ó, acompanhando esse podcast. Eu sei que tem muita gente vivendo muitos conflitos, porque dentro de nós habita duas naturezas. A natureza divina e a terrena. Tem dia que tu acorda que você quer abraçar todo mundo. E tem dia que tu acorda e você quer matar todo mundo. Esse é o teu conflito. São as duas naturezas em guerra. Mas qual que vai prevalecer? É aquela que eu mais alimento. Então, assim, se o meu espírito ele está bem alimentado, a carne não tem vez. A carne grita com um megafone, mas a voz do espírito ela é doce, mansa e suave. Glória a Deus. Por quê? Até quando você pisa na bola, você sabe quando pisou na bola. Por quê? Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais pequei em paz. Nunca mais pequei em paz. Nunca mais. Por quê? Ele vem sutilmente e fala assim, ei, você vacilou. Você pisou na bola. Ó, refaz o caminho. Deus, ele nunca vai criar um plano B para te levar de volta ao plano de origem. Mas ele sempre vai criar um plano adicional para te levar de volta ao lugar de onde tu nunca deveria ter saído. Então, são caminhos que a gente precisa trazer para a nossa vida, porque são caminhos que liberam destino. Então, repete mais uma vez aí, pessoal. Só a gente vai para onde Deus quer, né, cara? A gente começa falando de uma coisa, daqui a pouco a gente vê isso acontece muito, é muito normal, você vai reparar. Você vai reparar isso aí. Porque a gente está guiado pelo Espírito Santo, às vezes a gente nem sabe por que está falando, mas quem está ouvindo sabe por que está ouvindo. Verdade. Então, assim, você falou, hoje em dia, a questão da guerra contra a família. Sim, eu concordo. Hoje em dia está descarado. Mas é um negócio que já vem acontecendo há muito tempo. Não é da nossa época, a gente é da mesma faixa etária, mas se você pegar os Jetsons, é um desenho bem antigo, mas provavelmente você já ouviu falar, a figura paterna era um imbecil. Traz mais para perto, os Flintstones, também é um desenho que fez muito sucesso, a figura paterna era outro imbecil. Já é da nossa época, os Simpsons. A figura paterna é um imbecil. Então você está vendo como isso é uma construção de muitos e muitos anos. Os Jetsons, na época da minha mãe. Minha mãe assistia isso quando era criança, sabe? E sempre a desconstrução da figura paterna como Cristo.
como o homem da casa que dá a vida pela sua noiva. Não, é um idiota que quer levar vantagem, que não cuida dos filhos. Então, essa desconstrução, ela vem de muitos anos. Hoje está mais descarado. Hoje as pessoas falam abertamente que querem destruir a família. Verdade. Hoje as pessoas falam abertamente isso. Mas, tornando para cá, eu sempre bato muito no homem, não que eu alivie para as irmãs, não. Eu sempre bato muito no homem, porque a gente tem essa proximidade maior, né? E porque eu vejo o homem biblicamente como condutor do relacionamento. Eu vejo o homem como condutor do relacionamento. Eu acho que foi posta sobre o homem a responsabilidade de cuidar daquela mulher. A Bíblia diz em Efésios 5, Paulo diz que o homem é responsável até pela santificação da sua esposa, pela condução do relacionamento de forma santa. Então a responsabilidade está com você. Aí eu torno a falar. Porque, gente, desentendimento na vida 2 é muito comum. São duas pessoas que querem tomar uma decisão 24 horas por dia. 24 horas por dia vocês têm que fazer a mesma coisa. E nem sempre vocês vão concordar. Isso é a coisa mais normal do mundo. Só que aí eu torno a falar. O homem ele foi feito do pó da terra. A mulher, ela foi feita do osso. E eu sempre pergunto para a rapaziada, qual é o material mais maleável? É só uma questão de você analisar o texto bíblico. Qual material é mais maleável? Pó da terra. De qual material você foi feito. Então, você é mais maleável. Você é mais flexível. Então, é isso que eu ensino para a rapaziada. Só que eu falo isso no domingo, na segunda-feira de manhã, eu já sou aprovado. Não que minha esposa me estresse todo dia, gente. Torna a falar. São duas pessoas tentando tomar uma decisão o tempo todo. O que vai almoçar? São duas pessoas diferentes, com gostos diferentes, tentando decidir a mesma coisa. E quando você fala assim, não sei, vê aí. Não, sempre sou eu que decido, sempre sou eu que Vamos falo. sair para comer. Vocês vão... Já me estressei, no começo, mas do começo do casamento hoje não. Já me estressei com a minha esposa, nós dois nos estressamos juntos, decidindo onde a gente ia lanchar. Coisa idiota, mas eram duas pessoas tentando tomar a mesma decisão. Os filhos, são duas pessoas tentando tomar a mesma decisão. E vai gerar conflito. E nem por isso eu vou divorciar, eu vou largar. Primeiro que eu parto da premissa que divórcio não existe. Depois que o divórcio se tornou uma opção para o crente, há mais crente divorciado do que ímpio. Isso não são as vozes da minha cabeça, são dados com fontes, você pode consultar, dar um Google aí. Existem mais divórcios no meio evangélico do que no meio secular. Isso é um absurdo. Nós deveríamos ser os zeladores. Você falou do sal, que dá gosto, mas o sal, na época de Cristo, ele também tinha uma função, que era de conservar. Não tinha o sistema de refrigeração que nós temos hoje. Você compra uma carne e põe na geladeira. Não. Você conservava a carne, era com sal. Então, nós fomos chamados por natureza para conservar as coisas. Eu conservo a família. É claro, toma uma linguagem meio política, né, aos conservadores, mas esse negócio da política também é uma balela. Que você vê um monte de conservador no 5º casamento. Ele está conservando o quê? Nada. Então, nós fomos chamados, está na nossa essência, a conservar. Conservar a família, conservar a comunhão, conservar o casamento. Nós fomos chamados para conservar. Então, acaba que a gente é muito influenciado pelo mundo, pela cultura. Então, é uma coisa que me irrita, pai de pet. Quando eu vejo um crente pai de pet, irmão, eu fico revoltado. Isso me irrita, porque Deus te deu a bênção de gerar um homem segundo a imagem de Cristo. Aí você fala que um cachorro é teu filho. Nada contra, eu tenho um cachorro, eu amo meu cachorro. Meu cachorro chama Peter porque a gente gosta do Homem-Aranha. Mas o cachorro não é meu filho. O cachorro não é meu filho. Quem fala mal de filho é a cultura, é o mundo. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Verdade. Que filho é bênção do Senhor. Claro, se você pudesse programar para ter o filho no momento que vocês acharem adequado, é ótimo. Mas pregar contra a paternidade, isso não é bíblico. Eu já ouvi uma pregadora até de renome, eu particularmente nem entendo por que ela tem renome, mas de renome, ela falar que ela não queria ter filho porque ia atrapalhar a vida dela. Ué. Numa pregação, isso. E um monte de gente ouvindo. E as pessoas que são estéreis, né? As mulheres estéreis que sonham em gerar, sonham em ter filho, como que soa para ouvir uma situação dessa, partindo do altar? Isso é a cultura, não é a Bíblia. Isso é a cultura que diz, e a gente acaba sendo levado pela cultura. E aí, se eu sou levado pela cultura, eu não estou implantando o reino, só para voltar no começo. Então, mas o que você falou é verdade, porque assim, o reino em ação, né, ele engloba tudo isso, família, envolve comportamento, e eu parto do princípio de que se você não é exemplo, então não queira cobrar exemplo dos outros. Porque,
Para eu cobrar algo de alguém, eu preciso ser exemplo. Então, nós precisamos entender o seguinte, que todas as vezes que Deus ele escolhe alguém seja para ser o líder de alguma coisa, para ser alguém que vai conduzir, seja um processo ou uma situação, eu creio que Deus ele sempre move um projeto no coração de quem ele levantou, porque antes de ser gerado no coração de quem ele levantou, primeiro nasceu no coração dele. Então ele sempre levanta com um propósito e uma finalidade de gerar o que é bênção, que vai ser produtivo para aquela vida. Amém? Eu creio nisso. Então nós estamos chegando aí naquela parte que a gente já fica um pouco triste, né? A gente conversaria mais umas 2 horas aqui. Mas a gente continua no Ele Pode. A gente continua no Ele Pode. Para mim vai ser uma honra, entendeu? É bom que a gente vai trocar de lugar, vai ser mais tranquilo. Então, assim, para mim vai ser uma benção. Eu quero fazer aqui um agradecimento, quero agradecer a Deus pela tua vida. Amém. Tá bom, Samuel? Por ter aceitado o nosso convite, tá participando dessa estreia aqui conosco. Que honra. Né? Todos vocês que vão estar ouvindo esse podcast, assistindo também, você que está aí na live também, que Deus abençoe, em nome de Jesus, que todo assunto tratado aqui possa ter sido bênção para a tua vida, para a tua família, para o teu lar, tá? Que você possa comentar aí, compartilhar, curtir e propagar, tá bom? E não deixe de seguir também o canal do meu amigo Samuel. Ele pode. Isso aí. Tá? E quero deixar um abraço aqui também pro Samuel, nosso melhor produtor, né? Não, o melhor. Entendeu? Estúdio Adorarte aqui. É bênção. Todos os patrocinadores aí que abraçaram, tá? O nosso canal aí, o Metanoia, tem nos ajudado. Quero mandar um abraço pro Samuel, pra Laís, tá? Pro Lídio Arcanjo, né? Que caprichou nessa caneca, tô apaixonado, tá? Você pode ter uma dessa também, mas eu vou fazer um stories, tá? Vou publicar lá no Instagram. Tá bom? E você que vê Deus em tudo, me procura aí, ó, que a gente tem aqui uma gama aqui para abençoar a tua vida, abençoar o teu lar, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através desse material aqui. Porque a leitura, ela nunca é demais. Então, eu quero passar a honra para você estar orando. A gente está encerrando esse programa. Amém. 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 Vamos orar, então. Só agradecer, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Novamente dizer que eu me sinto honrado. É legal, porque a gente se conhece há muitos anos. Eu nunca imaginar que a gente já está aqui. Poxa, nunca aí, imaginar. Você falou tudo. Você vê que Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso. Então, assim, eu acredito no plano perfeito de Deus, no plano que ele pensou. A gente estava lá no Pastor Célio ainda, trocando ideia no grupo jovem, Deus já tinha planejado esse dia aqui. E fora os futebol, né? De sexta-feira. De sexta-feira à noite. Mas... E com a ajuda da minha esposa, Ana Clara, também não posso deixar de agradecer, né? Varão, que tem assim, entrar no vento. Varão, olha... Assim, vou te falar, não é porque é minha esposa não, mas tem sido uma guerreira, tem me ajudado muito nesse projeto, porque assim, o que a gente não vê, a esposa ela tá sempre na retaguarda, vendo tudo, cuidando de tudo, às vezes tu esquece de uma coisa, ela vai lá, te lembra, então assim, é muito gratificante. Tem um ditado aí fora que diz que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, eu não concordo com isso. Eu digo o seguinte, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Então aí entra aquela tese que você falou do pó da terra e do osso. Foi tirado o quê? Do lado. Então a mulher não foi feita para andar atrás do homem, mas sim do lado. Lado a lado, mesmo propósito e a mesma ligação. Glória a Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós estamos. E te agradecemos, Pai, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesse bate-papo para edificação da Tua igreja e glorificação do Teu nome. Deus Pai, nós te pedimos para que nós tenhamos sido ferramentas úteis para cumprimento do Teu propósito para cada um que nos ouve, que cada um, Senhor, deixe este bate-papo com entendimento do que é o reino em ação e que cada um se preocupe em pôr o reino em prática.
Esse é o desejo do nosso coração. Incendeia a tua igreja, Senhor. Incendeia o teu povo. Se existe um avivamento para acontecer na tua igreja, não nos deixe de fora. Nós queremos participar, queremos ser participantes incentivadores desta tua obra. Deus, seja conosco. Eu te peço, abençoe cada um daqueles que ouviram e chegaram até este momento nesse podcast. Abençoe o Metanoia. Continue abençoando o pastor Daniel. Ajude o Senhor nessa caminhada que será longa e frutífera. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.